Bom dia, povo que está chegando aí. Daniel, tudo bem? Sara que me respondeu aqui pelo chat. Bom dia, Sara. Bom dia, professora. Olá, Cauã. Que vozeirão que você tá, hein, Cauã? Obrigado. Nossa, já trocou a sua voz, já ficou um vozeirão mesmo, assim, definitivo agora. Tá linda. Eu não percebo, né? Não, mas é claro isso, né? Quando eu comecei a dar aula para vocês, vocês ainda eram muito mais jovens, né? Embora sejam muito jovens ainda. Mas aí agora a troca de voz já aconteceu, então você já está com uma voz muito bonita. O vozeirão de locutor. Obrigado. Tudo bem com todos vocês? Espero que estejam bem, que tudo tenha transcorrido bem nesses últimos dias. Então vamos começar a nossa aula de hoje. Eu respondo bom dia aí para o Daniel, para a Isabelle. Bom ter vocês aqui. Bom dia, professora. Olá, Otávio, seu lindo. Bom dia a todos vocês, seus lindos. E quem está com o microfone, quem está sem. Eu estou bem satisfeita de estar aqui de novo, né, Gabriel? E aí, vamos começar hoje. Então, eu deixei para vocês o trabalho lá no site, bem discriminadinho, o trabalho sobre os 2 livros, né, que vocês vão fazer, e alguns já estão fazendo, ou já até fizeram. Eu quero deixar aqui a minha pergunta. Dúvida? Alguma dificuldade? Alguém já viu, já começou e sentiu alguma dificuldade? Ele é para a próxima semana ainda, né? O dia 6. Então, daqui a uma semana, vocês vão estar postando para mim, né? Mandando para mim o trabalho. Se houver alguma dúvida, vocês podem falar comigo pelo WhatsApp, tá? Estou disposta e pronta para atender. Às vezes não posso responder na hora, mas aí assim que posso, respondo, tá? Sobre os 2, né? O Cortiço e Dom Casmurro. Então, façam lá, vejam. O que eu pedi é sobre o ponto de vista das obras, né? Que são obras de 2 escolas diferentes, uma realista e uma naturalista. Porém, que aconteceram ao mesmo tempo e também têm algumas características em comum, tá? Então, a gente falou de 2 autores, e o próximo livro para vocês também é do Realismo e Naturalismo, que é um livro do Raul Pompeia, que se encaixa nas 2 escolas, realista e naturalista. Por isso que é bom ler primeiro os outros 2, que você vai lá percebendo, né, no livro realista, aquela análise psicológica, né? A necessidade de você tirar uma conclusão, o leitor tem que ler e tirar suas próprias conclusões, tem que refletir, né? A gente vê lá em Dom Casmurro também, que é a escola realista, essa ironia dele, que é uma ironia discreta, fina, né? Disse fina e corrosiva, né? Porque ele faz a crítica bem ferrenha, de uma forma bem sutil, ele vai colocando aquilo que tem que se prestar atenção e perceber o que é que ele está criticando naquele momento ali, né? O diálogo que ele mantém com o leitor durante toda a obra, ele conversa com o leitor, ele quer analisar até o que o leitor está pensando, está concluindo. Então, você pode ter pensado, caro leitor, isso, aquilo, mas aí ele vai explicar o que é que ele quis dizer realmente ali. Então, o narrador conversa com o leitor, é narrado em primeira pessoa, é muito interessante. Já quando a gente pega o Cortiço, então já trata mais do coletivo, né? Enquanto lá você trabalha no Dom Casmurro, a família, aquele ambiente que se passa sempre entre níveis sociais mais abastados, né? Um nível social e financeiro melhor, mais abastado. Então, são pessoas mais burguesas, né? A sociedade mais burguesa. Enquanto ali no Cortiço a gente está vendo o coletivo de uma sociedade pobre, com pouca cultura,
com muito pouco dinheiro, dos trabalhos mais simples, né? E das mazelas do ser humano, que não deixam de ser retratadas em Dom Casmurro, só que lá de uma maneira sutil, né? Ironicamente. E aí, quando se lê o Cortiço, não tem essa sutileza. Ela realmente é uma obra retratada como é, mostrando as mazelas da sociedade, as mazelas do ser humano. As mazelas são doenças, né? Consideradas doenças lá pelo nosso autor. O Otávio tinha caído também. Bom, então, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Raul Pompeia, porque depois vocês vão fazer um trabalho sobre a obra, e não sobre os autores, nem sobre a escola somente. Vocês vão trabalhar sobre a obra, o Ateneu. Vocês vão fazer um trabalho em cima dele, né, desse livro. No caso, então, nós vamos falar um pouquinho do Raul Pompeia, dele como pessoa, dele como autor, né, as suas ideias, os seus sentimentos. O que se percebe no pouco que se tem sobre ele, que morreu jovem, né? Ele não completou os seus 30 anos, né? Morreu aos 27. Então, ele era uma pessoa extremamente sensível. A sensibilidade dele era muito aflorada. Ele era uma pessoa sentimental, sensível, né? As coisas o deixavam angustiado, magoado, e ele viveu mesmo num colégio interno, né? E chamava-se Colégio Abílio, né? E então, acredita-se mesmo que seja uma obra com base mesmo na sua vida, talvez seja uma autobiografia, mas não total, porque ele usou nomes fictícios, né? Então, ele quase uma autobiografia, talvez. Muitos julgam que sim. Mas como a gente não tem como dizer, porque nós não vivemos lá na época para saber sobre ele na época, né? Mas o que se consegue ter é que ele era um cara extremamente sentimental. Lucas, você está aí? Oi, bom dia, professor. Bom dia. Já leu o Cortiço e Dom Casmurro? Estou lendo, professora. O que você está achando? Professor, o Cortiço é pesadinho, sendo bem Exato. sincero. O jeito que ele fala das pessoas, né? Meu maluco economizou a vida inteira dele, aí foi lá, deu um golpe em cima de uma mulher que só queria ser livre. Ai, eu achei meio pesado. O abusar da bondade da Bertoleza é uma coisa terrível, né? Abusar da inocência dela, né? E o Ela pior que foi uma coisa que falou, né? Tipo, ela nunca tinha trabalhado tanto na vida dela depois que tinha sido o pedido de liberdade falso. Ela nunca tinha trabalhado tanto antes na vida dela. trabalhava muito mais do que quando ela Começou era a trabalhar. considerada escrava, né? Considerada escrava, porque ali ela era uma escrava, só que ela não percebia, né? A única diferença ali é que ela dormia com o patrão, né? Então, assim, é uma coisa bem difícil, bem isso. Achei bacana você ter percebido isso, notado essa coisa que Passando de um fogão para outro, de uma louça para outra, de uma roupa para outra. Nossa, muito trabalho doméstico. muito trabalho doméstico, trabalho doméstico que extrapolava os limites de ser trabalho doméstico, né? E abnegação, dedicação, devoção àquele homem, né? E um homem sem sentimento nenhum, né? Então, quando você começa a analisar essas pessoas que estão ali e ver as transformações, porque eu não fiz questão nenhuma de falar muito sobre ele, né? Para deixar vocês observarem. Eu falei sobre o Jerônimo, né? Que é o português. Então, eu fui falando dos outros personagens e deixei ele, que é o cara dono de tudo aquilo, né? Então, realmente, ele casa-se com a mulher que ele não ama, não sei se você viu isso, mas porque ganha título, né? Então, ele queria um título além do dinheiro. Só o dinheiro não ia fazer dele uma pessoa respeitada, mas o título sim, então ele tinha que ter as duas coisas. Bem interessante. Vocês gostaram? Alguém quer colocar alguma coisa sobre alguma das obras?
Não? Ah, é uma obra, é muito legal, o Cortiço, eu já terminei já, então, tipo, o final é, não tem o que falar do final, tipo, é um final muito da hora, muito pesado também, tipo, é irônico, você fica tipo, ué, mas ele fez isso e aconteceu isso, tipo, ué, como assim? Como assim? E o Dom Casmurro eu não acabei de ler ainda, mas, tipo, tá um filme, tá um livro bem diferente também. Diferente. É sim, Cauã, pessoal, são livros diferentes um do outro, mas levam sempre a uma reflexão, né? Nossa, puxa, que pesado isso aqui, mas isso não acontece? E aí a gente vê lá no Dom Casmurro, nossa, que coisa, ele é um homem rico, né? Conhecido, respeitado, pelo menos É, tipo, falso. o melhor amigo do cara traiu ele, tá ligado? Tipo, com a mulher dele, então, tipo, é meio, você fica, ué, E aí essa traição você tem que pensar nela, será que ela aconteceu mesmo? Tá? É essa a reflexão maior. eu acho que sim, porque, tipo, ele mesmo fala que quando ele cresceu, quando o filho dele apareceu na porta dele, ele falou, nossa, é igualzinho, sabe? Mas é porque ele já tinha incutido isso dentro de si. Ele No incutiu. meu ponto de vista, não teve traição. Aí, tá vendo? Eu concordo, Júlia. Dá a sua opinião aí. O que te leva a pensar assim? Eu acho que ele era uma pessoa meio muito. Como é que é a palavra? É muito surtado, sabe? Uhum. Porque ele via coisas onde não tinha. Tipo, eles tinham, eles tinham uma amizade, mas eu não acho que teve a traição, porque ela amava muito o Bentinho e o Bentinho era uma pessoa muito surtada, que via coisas onde não tinha e via coisas a mais. E acho que é tudo coisa da cabeça dele. Então, eu também já pensei sobre isso, já pensei sobre os dois lados, né? Eu queria que vocês, eu respeito a opinião do Cauã, tá, Cauã? Eu não posso dizer, Cauã, você está errado. Não, não posso dizer porque o livro não deixa claro, né? O autor, o narrador, não conta pra gente. O livro é narrado em primeira pessoa. Então, o Bentinho, ele é o protagonista de tudo e ele tem essa visão de que está sendo traído pelo Escobar, né? Que aquele melhor amigo dele lá estava traindo ele porque pelos olhos, pelo olhar, mas eu acho que ele era ciumento. Então, leva-nos a refletir. Pelo ponto de vista do Bentinho, ele foi realmente traído. A Júlia comentou aqui aquilo que muita gente comenta. Nossa, será que ele foi traído mesmo? Mas em algum momento aparece ela traindo ele? Em algum momento tem uma cena de romance dela com Escobar? Em algum momento tem algum comentário dela sobre isso? Né? Então, tudo leva a refletir. Quer falar alguma coisa, Júlia? Eu também tinha reparado uma coisa, professora, Hum. é que, tipo assim, isso eu já tinha reparado, é que no velório do Escobar, ele nem reparou, tipo, ele não ficou, tipo, porra, o meu melhor amigo morreu, e sim ele ficou reparando na, tipo, mulher dele que ficou triste também, sendo que, tipo, ela tinha direito de ficar triste e ele só ficou reparando nela, ele não reparou um minuto, tipo, pô, meu melhor amigo morreu, sabe? Então, tipo, Já apareceu a pode ser que paranoia. ele... É, Isso. Concordo com você também. Também tem isso. Então, gente, é um livro assim que nunca. Ele tem muita discussão. Ele é famoso, bastante conhecido. Capitu já foi nome de personagem de novela, tá? Até por conta de algumas características, muito bem colocadas, mas assim, a Capitu ela parecia ser muito viva, né? Muito esperta, pensava longe, conseguia perceber as coisas. Então a gente vai vendo as características de cada personagem, né? Mas nunca ninguém conseguiu dar uma resposta, tá? No teatro já foi representado várias vezes, em Londrina foi apresentado, conforme eu já contei para vocês, né? Teve até o debate sobre isso, o julgamento, né? Então era assim, Dom Casmurro, julgamento. Então, fizeram no final um julgamento com a plateia, né, para ver se concordavam, discordavam. Foi bem assim, interessante, porque é um tema para discutir mesmo, tá?
e levar vocês a refletirem. Então, se tiver que argumentar a favor dela, o que eu vou escrever? Se for contra ela, a favor do Bentinho, o que eu vou escrever? Né? Se eu for dizer, eu digo o quê para defendê-la? Tá? Então, é isso que a gente tem que pensar aí nessas obras. Quando nós falamos de Não Mais de Machado, que escreveu muita coisa, e não é a única, o único livro dele que deixa essa dúvida, tá? Não é a única obra dele. Tem vários contos dele também que a gente fica pensando, mas aconteceu alguma coisa? Será que aconteceu? O que aconteceu, afinal de contas? Então, ele deixa sempre uma dúvida. Né? Naquele Uns Braços mesmo, gostaria que vocês lessem e depois me falassem o que vocês acharam. O conto se chama Uns Braços, de Machado de Assis. Tá? Bom, já o Ateneu... Professora, Oi? professora, deixa eu só falar um negócio. Quando eu Claro. tava lendo, eu olhei um negócio aqui que eu simplesmente me encantei muito. Tem uma parte do livro que ele fala assim, é bem no início, eu ainda estou bem no início, tá? Tá. Não consulte dicionários. Casmurro não está aqui no sentido que lhes dão, mas no que no pôs o jugo de homem calado e metido consigo. Não veio por ironia para atrair-me fumo de fidalgo. Tudo por estar cochilando. Também não achei melhor título para a minha narração. Se não tivesse outro daqui até o final do livro, vai esse mesmo. Ele coloca, tipo, é uma conversa dele com ele mesmo, sabe? Eu achei isso tão incrível num livro. Ele parece que ele tá falando com ele mesmo, parece que não é um livro, parece que é ele, só ele, sabe? Parece um Não vai ter, diário, né? não vai ter nada, parece que é ele falando com ele mesmo. Pois é, ele dá explicações conversando ali a parte da história, né? A parte de tudo, ele fala alguma coisa. Realmente, Lucas, essa é uma característica machadiana, tá? Os narradores das obras de Machado de Assis geralmente fazem isso, tá? Quando é em primeira pessoa e quando é em terceira pessoa também, quando ele é em terceira pessoa, ele é um narrador em terceira pessoa, mas que ele é um narrador que não é só observador, apesar de terceira pessoa, tá? Então, ele é bem interessante de ler e perceber as características dele. Não foi à toa que esse homem, vindo de uma origem tão simples, tão cheio de problemas, conseguiu viver da literatura, conseguiu ganhar o respeito dos maiores, dos famosos, dos grandes, e até hoje é respeitado, porque ele era de uma mente brilhante, né, para escrever. Criativo extremamente, e conhecedor, culto, então isso fez dele tudo o que ele é. Né? Ele nasceu pobre, muito pobre, pobre mesmo. Né? Quando nós lemos a obra de Aloysio Azevedo, nós percebemos nele uma outra característica. Não dizer que ninguém é melhor que ninguém aí, tá? Ele é de uma outra escola, que aconteceu ao mesmo tempo, mas ele tem outras características, né? A análise que ele faz do ser humano é muito triste até de se ver, né? O ser humano sofre toda a influência do meio em que vive, o ser humano é todo bichado, né? Ele é como um animal irracional, ele compara com bicho, o ser humano o tempo todo. Então, é bem interessante também. Vamos ler, pessoal. Ler para descobrir opiniões. Gostei muito de ouvir o Cauã, gostei muito de ouvir o Lucas, né? E sei que eu tivesse em sala de aula e eu ouvia a Sarinha, a Sara, o Daniel e todos mais que gostassem de falar alguma coisa. O Otávio, que sempre fala muito, está tão calado. Mas eu sempre ouvi vocês e gosto dessa participação na aula, tá? Então, fiquem à vontade para me interromper e falar, certo? Bom, o Ateneu, então. Vamos falar de Raul Pompeia. Eita, homenzinho complicado, né? Sofridinho, tristinho, talvez depressivo mesmo, né? Ele fosse uma pessoa muito depressiva, uma pessoa cheia de problemas emocionais. Isso ninguém procura, nem nada, isso acontece, né? Ele era carioca mesmo, viu, gente? Do interior lá do Rio, né? Mas foi morar na capital aos 10 anos para ir para esse bendito Colégio Abílio. Era o nome do dono do colégio também, que era diretor, Abílio César Borges, tá? Barão de Macaúbas, ele tinha um título nobre.
Ele já escrevia algumas coisas, jornais, lá dentro do próprio colégio, ele fazia os jornaizinhos. Ele era um garoto, uma criança, né? E que sofreu tudo que tinha que sofrer dentro do colégio, que é o que vocês vão ler na obra, e parece ser aquilo que ele viveu realmente. Então, quando vocês leem o Ateneu, lá dentro do Ateneu também acontecem coisas terríveis. Mas o colégio interno, por si só, tem disso mesmo, né? O pessoal que chega, né? Aí vão ser recebidos pelos veteranos e vai haver toda uma brincadeira, e é assim que acontece mesmo. O meu irmão morou em colégio interno, porque ele quis estudar agropecuária, e ele foi na adolescência para o colégio para fazer o ensino médio, e ele contava muita coisa, só que ele levava tudo muito na brincadeira, na esportiva, ele se divertia com as coisas, ele nunca se sentiu ofendido, para ele era tudo muito divertido, né? Porque era dele ser uma pessoa para cima, agora a pessoa quando ela é depressiva aí é complicado, né? Depois, em 1879, então aí já 16 anos depois, ele foi para o Colégio Pedro II e continuou lá. Lá também ele teve, fundou um grêmio literário chamado Amor ao Progresso, e ele publicou o seu primeiro romance chamado Uma Tragédia no Amazonas, mas ele usou um pseudônimo de Procópios, ele não usou o nome dele mesmo, não se expôs. Não foi um grande sucesso, mas ele conseguiu publicar, né? Ele cursou Direito em São Paulo. Era um momento de campanha abolicionista e republicana, porque estava se lutando ali, então, para a abolição dos escravos e para que se proclamasse a República do Brasil. O Brasil já independente, querendo ser república, deixar de ser monarquia, né? E ele gostava dessas ideias abolicionistas, ele se apegava a isso também. Ele foi caricaturista, que, segundo a história, um excelente caricaturista, fazia caricatura de tudo. Ele foi reprovado, junto com mais 93 colegas, no 4º ano de Direito, por perseguição ideológica de um professor. Aí todos eles deixaram a faculdade ali e foram para o Recife concluir a faculdade lá, em protesto contra essa reprovação, né? O professor reprovou e acabou. Então, para não ficar reprovado, eles foram terminar a faculdade no Recife, em nome de protesto. Então, é um grupo unido, né, dentro daquela faculdade, e todos com ideias abolicionistas e republicanas. Provavelmente o professor não concordasse com isso, não gostava e os reprovou, né? Ele nunca exerceu a profissão de advogado, ele nunca usou o diploma dele de direito para nada, e ele se dedicou totalmente à literatura e ao jornalismo. Tá? Depois que se decretou a abolição, ele se apegou às causas republicanas, né? E ele era um adepto incondicional de Marechal Floriano Peixoto. Defendia as ideias que chegou até a ter inimigos por causa disso, por causa dessas ideias que ele apoiava tanto, né, de república. No enterro do Floriano Peixoto, ele fez um discurso emocionado para o Marechal Floriano. Então, ele estava ali todo sentimental. O discurso dele foi tão emotivo que gerou uma crítica de um jornalista chamado Luiz Murat, que publicou essa crítica dele sob o título Um Louco no Cemitério. E ele ficou extremamente abalado com essa crítica que saiu no jornal, né? Todo mundo leu. Ele não se sentiu feliz com isso, ele se sentiu ofendidíssimo, magoadíssimo, e foi então, talvez tenha sido a gota d'água para que ele se suicidasse, né? Ele se suicida aos 27 anos, porque depois que isso aconteceu, dele fazer esse discurso, dele ser criticado publicamente por Luiz Murat, ele se abateu de tal forma que o levou a concretizar, então, o suicídio, que provavelmente já rondava a cabeça dele por outros motivos, né? Ele era uma pessoa que a sensibilidade dele se sobrepunha a toda a razão, né? Ele se suicidou, então, com um tiro no coração,
em 1895, tá? Depois de tudo desse fato. Então, assim, não podemos dizer, ah, foi por causa disso que ele se suicidou. Isso foi o motivo que fez, agora chega, né? Mas provavelmente ele já fosse uma pessoa bastante abatida pelas coisas. Então, aquilo que ele defendia de unhas e dentes, ele se agarrava aquilo, brigava, bradava, discursava para defender seu ponto de vista. É muito bacana defender ponto de vista, mas também não podemos morrer por ele, viu, gente? Não precisa morrer só por causa disso. Né? Então, a gente tem que ter um discernimento. Até tal ponto eu vou defender, mas a partir daí eu vou ter minha vida normalmente, como todo mundo. Tá? Mas ele se deixou levar. E as obras principais dele foram o Ateneu, em 1888, Canções Sem Metro e As Joias da Coroa. Tá? A publicação de O Ateneu foi depois da morte dele. Né? Encontraram, né, os manuscritos dele pronto e publicaram a obra dele. Então, que só veio a ser conhecido depois da morte dele, porque ele morreu muito cedo, né? E naquela época também, se publicar alguma coisa não era tão simples, né? Era muito complexo. Ele publicou, então, Canções Sem Metro, que era um livro de poesia, né? Uma Tragédia no Amazonas e As Joias da Coroa, novela, e o romance O Ateneu, que ocupou posição de destaque na história da literatura brasileira. E ele traz consigo, então, as características do realismo e do naturalismo. Ele faz essa análise psicológica e faz também essas comparações e essa clareza para contar os fatos exatamente como eles são, pesado, como o Lucas disse lá, do Cortiço, também acontece no Ateneu, em alguns momentos. Tá? Ele tinha uma linguagem muito rica, ele era de uma cultura incrível. Essa aula vai até 10h20, gente. 10h20? Isso. Então, tá acabando, tá? Então, ele teve essa... Ele era um cara de muita cultura, que fazia análise psicológica, crítica social, tinha preocupação moral com os personagens, com a sociedade, tá? Era expressionista e impressionista, tá? Tinha imagem vaga e imagens grotescas exageradas, como acontece no Cortiço, e umas imagens vagas, como acontece em Dom Casmurro. Então, ele escreveu, esse estilo dele que caracterizava ele. Então, o Ateneu ele não pode ser caracterizado nem como realista, nem como naturalista por isso, porque ele tem características das duas escolas, tá? Então, é uma coisa bem interessante isso. Então, sobre ele se tem pouco, se tem isso, né? E as conclusões, quando eu disse que ele era sensível, é a conclusão a que eu cheguei a partir do momento que eu vi o que aconteceu com ele até na morte, né? Para ele chegar à morte, ele teve motivos sentimentais para isso, né? Então, é muito, muito interessante. Então, eu quero que vocês terminem a leitura e façam o trabalho e já se apeguem em O Ateneu, tá? O Ateneu é a obra de agosto, né? Nós pulamos o Guarani, né? E fomos para os demais. O Ateneu é a obra de agosto, para vocês lerem, tá? Que a gente vai trabalhar, assim, com atividades valendo nota, tá? Esse livro eu não vou pedir resumo nem nada disso, vão ser exercícios mesmo. Tá? Então, leiam o Ateneu, se coloquem lá no lugar do menino Sérgio, tá? Se coloquem lá dentro do Colégio Ateneu e imaginem as situações, tá bom? Alguma dúvida? Perguntas? Estou aberta para. Não vou dar tarefa essa semana, porque vocês têm um trabalho para fazer, né? E devem estar ainda envolvidos com ele. Bem envolvidos. Então, eu vou fazer a chamada. Segundo ano.
Ver a chamadinha de vocês. O Benjamin tá aí, o Cauã tá aí, o Daniel, a Ellen não, o Felipe tá aí? Não, né? Gabriel tá aí, Isabelle. É o Gabriel Henrique que tá aí? Isso, eu mesmo. A Isabelle também, a Júlia Andrade. Você que tá aí, né, Júlia? Isso. A Júlia Souza não está? O Leonardo também não. Cadê o Leonardo, gente? Que ficou sem nota. O Lucas tá aí, Maria Eduarda. Tá aí, Maria Eduarda? Tá. Maria Fernanda também. Maria Luísa não está, né? O Otávio está, o Pedro está, a Sara, Teodora. Carlos. Lucas. O Lucas Passetti. Miriam está aí. Luísa. Está aí. Isadora. Não está aí. Então tá, pessoal. Vejo vocês na próxima semana. Façam o trabalho. Me procurem se tiver dúvida. Vou deixar de novo o meu WhatsApp lá, tá? Beijo, fiquem bem. Até mais. Tchau. Ô, professor. Ô.